Acompanhe agora mais um Hot Seat do Resumo Cast Tribos. Tenha um bom aprendizado. Então, nós vamos falar, agora nós vamos passar para o passo 3, que é a automação. Então, até agora a gente estava falando em eliminação e a gente passa a pensar em automação. Então, seria o capítulo, né, terceirizando a nossa vida. É bem interessante essa parte, porque o Tim, ele fala os cases da gente ter um assistente virtual remoto, né? E eu pensei muito sobre isso. Acho que algumas coisas que o Michael colocou agora de manhã, né, de delegação de trabalho, acho que bem importante. Então, pensando nisso, eu trouxe um pequeno vídeo, não sei se vou conseguir passar. Esse carinha simpático que está sentado aí, ele se chama Domenico De Masi, ele é um sociólogo italiano, e ele fala sobre o ócio criativo, tá? Eu acho que ele vem a complementar o livro do Tim, tá? E que eu gostaria que fosse a nossa grande chamada dessa discussão de hoje, e também para trabalhar um pouco do nosso imaginário, para onde a gente quer chegar, tá? Então eu vou aqui. Então, como eu tenho a formação em turismo, eu também optei por fazer essa chamada. O estado de Santa Catarina é o meu estado. E eu acho muito bacana essa chamada dele para o ócio criativo. Foi ele que fez essa propaganda em 2010. E ela teve um impacto muito interessante no estado de Santa Catarina nessa chamada, né? Ele é um cara que ele acredita que as pessoas precisam ter um ócio, né, um tempo livre, para poder criar as melhores coisas. Tá? Resumindo o ócio criativo, então, dele. Voltando ao livro do Tim, ele coloca algumas coisas importantes, né? Ou seja, para a gente chegar a ter uma secretaria remota, o case que ele trata muito nesse capítulo, são algumas coisas importantes, ou seja, as habilidades dos novos ricos. O que precisa se ter, tá? Enfim, são questões importantes. A questão do rendimento e do custo, ou seja, ele cita um case de ganhar em dólar, gastar em pesos argentinos e pagar uma secretaria remota em rúpias, né? Essa é uma questão muito importante. É a habilidade de comandar, ou seja, aprender a delegar as coisas, tá? O gerenciamento remoto, ou seja, você está trabalhando com pessoas muitas vezes do outro lado do mundo, fusos horários diferentes, e aí entra essa questão bem importante da boa comunicação. E uma coisa que eu achei bem legal, muito importante, um sistema para substituir você. Ou seja, eu tenho um sistema que está trabalhando por mim no momento que eu não estou. Tá? Ou seja, isso não pode parar, tem que estar constante. E aí vem a grande pergunta do Tim em relação a você ter uma assistente remota, né? Você pagaria $40 para ter uma semana apenas de segunda a quinta? Acho que essa é uma pergunta bem interessante. Porque nesse capítulo ele faz uma análise do custo de uma secretária remota por hora, né, uma secretária de alto desempenho e de uma mediana. Então, vem essa questão, o fato de eu comandar, me comunicar bem e ter este sistema que me substitui, me permitiria ter uma semana, né, de segunda a quinta. Aí vem esta mocinha no lado e pergunta, você disse sexta-feira? É quase um sonho para nós. Mas também temos alguns desafios, alguns perigos no momento em que terceirizamos a nossa vida, né? Então, o primeiro princípio, a gente volta a fazer um feedback do que a gente já falou, seria a eliminação, né? Então, o princípio 80-20, o restabelecimento de processos, ou seja, não adianta contratar alguém se eu não tenho processos bem definidos. Eu tenho que rever os processos
para contratar uma pessoa para agregar essa agilidade importante ou essa otimização de trabalho. Eu tenho, então, que aprender a delegar para minha assistente remota e estabelecer as tarefas bem delimitadas, a delimitação das tarefas e a priorização, ou seja, o que é mais importante, o que não é, são essenciais para um bom resultado, né? Então, aí vem essa questão de você estar conectado, né, observando tudo isso que acontece, as tarefas estão sendo feitas ou não. No meio do caminho, ele cita uma coisa que eu achei muito importante. Nunca esperar o prazo final para observar se a tarefa foi feita ou não, como foi pedido. Então, no meio do caminho, parar e dar uma olhada se a pessoa está fazendo corretamente. Porque aí tem uma questão, né, de tempo e dinheiro. Ele fala observar o custo não por hora trabalhada, e sim por tarefa executada. Então, essa mensuração é muito importante, por isso a delimitação da tarefa, uma tarefa passada com clareza e bem delimitada, e esse acompanhamento no meio do caminho permite que a gente chegue a um bom resultado entre custo, né, e a realização de uma boa tarefa, né, de ter um resultado. Ou seja, a gente não esperar o prazo final ali para olhar aquele negócio, muitas vezes temos clientes para passar, e a coisa fica, né, com nem esse desenho ali, a gente correndo contra o relógio e prazos perdidos e outros problemas que a gente pode ter. Então, tudo isso a gente trabalhando desta forma, ou seja, da eliminação, o processo de delegação, o processo de automatização, né, que seria essa otimização de trabalho, vem a gente pensar, puxando um link novamente com o Domênico De Masi, eu acho que essa figura é bem interessante, o negócio. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um negócio, a gente também tem o ócio, e como a gente administra essas duas questões, né? O Domênico, ele fala numa tríade de estudo, trabalho e lazer. Tá? Então, acho que tem aqui um pouquinho essa automatização, ela vem muito dentro dessa questão do negócio e o ócio dessa imagem. Então, como nós estamos falando em automatização, eu trouxe uma imagem do filme Fome de Poder, que é a história do McDonald's, que até tem o link depois embaixo, que eles levam as pessoas para cá, nessa quadra, para treinar a questão de como seria você passar os processos que antes você entregava um hambúrguer, né, um sanduíche em 30 minutos e você passar a 30 segundos. Então, essa imagem, ela faz um resumo do slide anterior, onde eles levam toda a equipe para uma quadra e testam todos os processos, para ter a garantia que realmente o resultado final será a entrega do hambúrguer ao cliente em 30 segundos, onde a gente impressiona o cliente e cumpre também o que foi prometido. Eu acho essa imagem muito interessante desse vídeo, onde eles fazem esse teste primeiro, né? Então, esse refazer processos e eliminar o que não serve para depois a gente comandar, contratar, né, a secretária remota e automatizar, eu acho que é importantíssimo esse teste piloto para ver se realmente a gente chega aonde nós planejamos e principalmente alcançamos as nossas metas e objetivos propostos com essa terceirização. Então, quais são os nossos desafios ante essas coisas que colocamos até agora? Ou seja, nós falamos dos pontos positivos, que é essas habilidades dos novos ricos, que nos permite ter esse tempo livre, né? Também dos desafios que a gente tem, aprender a delegar, eliminar, automatizar. Então, vem essa questão, vamos sair dessa zona de conforto tomando algumas decisões, tá? Então, ele cita a técnica do sanduíche para que possamos eliminar algumas coisas, algumas ações que nos irritam no dia a dia, em casa ou no trabalho. Então, como que ele cita essa técnica como importante.
E ele também cita que, que 2 secretárias remotas seriam interessantes, né? Ele tem lá, e onde algumas trabalham com as tarefas pessoais e outras as profissionais. Então, o fato de comprar ingressos para um filho, pagar uma conta, fazer uma transferência para a conta da esposa, e outras dentro da questão profissional, de agenda, de responder os e-mails, fazer uma filtragem. Então, isso é bem interessante, ele cita essas 2 possibilidades. 2 coisas que ele, já para encerrar, assim, que eu resumiria essa questão da automação, é o ponto único de falha, ou seja, o risco de ter uma secretária remota, além do idioma, claro, ele cita que não devemos ter uma pessoa só, e sim contratarmos uma empresa. Ou seja, se aquela pessoa necessita se ausentar, a gente tem outras pessoas trabalhando. Então, observar quem você contrata, se é uma empresa de secretárias remotas, para que você tenha o suporte necessário e não ficar atrelado apenas a uma pessoa. E finalizando, então, para termos os bons resultados contratando uma secretária remota, ele coloca que devemos ser curtos para ser objetivos, né? Ser doce, né? Nessa forma de pedir as coisas, tá? E ser objetivo no final. E aí eu pergunto para vocês, então, como última pergunta, e abrindo a chamada do debate, o que você delegaria hoje? Né? O que mais está te atrapalhando nesse momento? É alguma tarefa pessoal? É profissional? O que você delegaria hoje? Tá? Então, essa seria a pergunta para a gente começar o debate. Depois que eu fiz a apresentação, eu pensei muito, como seria a minha vida se eu tivesse um assistente remoto? Então, essa é a pergunta para a gente iniciar a discussão de hoje. Bem. Parabéns. Conecte-se com empreendedores de todo o Brasil e seja desafiado a atingir o seu máximo potencial ao participar do Resumo Cast Tribos. Acesse agora mesmo resumocast.com.br/tribos.